Eu sempre soube que não era o preferido dos meus pais. Mas nunca imaginei que eles realmente me expulsariam como se eu não valesse nada. Acontece que eu subestimei a crueldade deles. Na noite antes do meu aniversário, ouvi a conversa deles. Eu estava meio adormecido, com o cobertor puxado até o queixo. Quando a porta do meu quarto rangeu, permaneci imóvel, respirando devagar e de forma controlada. Ela está dormindo, minha mãe sussurrou, fechando a porta com cuidado. Eu deveria ter apenas me virado e voltado a dormir. Eu deveria ter ignorado aquela sensação pesada no peito. Mas então ouvi a voz do meu irmão, Lucas. Quero que ela vá embora, disse ele, frio e decidido. Aquilo me despertou. Ela me irrita, e estou cansado disso, continuou. Não vejo por que tenho que viver com ela, quero o quarto dela, quero que ela saia. Meu pai quase não pensou antes de responder, então diga para ela ir embora, nós vamos te apoiar. Foi só isso, nenhuma discussão, nenhuma preocupação sobre para onde eu iria. Apenas um acordo simples, como se estivessem decidindo o que comer no jantar. Então minha mãe riu. Finalmente seu quarto vai ficar maior, podemos derrubar a parede e conectar os dois espaços, você merece. Eu fiquei ali, deitado, olhando para o teto, com o coração martelando nos ouvidos. Naquele momento, eu nem estava com raiva, apenas entorpecido. No fundo, sempre tive a esperança boba de que meus pais se importassem comigo. De que talvez, um dia, eu fizesse algo certo aos olhos deles. Mas não, eles nem hesitaram. Na manhã seguinte, sentei à mesa do café da manhã, esperando que eles dissessem em voz alta o que eu já sabia. Eles achavam que eu não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Lucas mexia no celular distraído, mastigando sua torrada devagar, como se quisesse prolongar o momento. Então, finalmente, ele me olhou com um sorriso malicioso. Você devia começar a fazer as malas. Decidimos que já é hora de você ir embora. Virei-me para meus pais. Meu pai tomava seu café como se fosse apenas mais uma manhã qualquer. Minha mãe estava grudada no celular. Por fim, ela levantou os olhos para mim. É o melhor a se fazer, disse, com a mesma naturalidade de quem fala sobre reorganizar a casa. Lucas merece mais espaço, ele é um ótimo filho e merece isso. Como se eu fosse apenas algo que ele trabalhou duro para se livrar. Lucas sorriu. Então, você vai embora hoje à noite, né? Não respondi de imediato. Apenas olhei para eles, tentando entender o que eu tinha feito de errado além de simplesmente ter nascido. Engoli em seco. Sim. Lucas sorriu, como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. Naquela noite, arrumei minhas coisas. Não que eu tivesse muita coisa. Algumas roupas, meu carregador de celular e o pouco dinheiro que consegui juntar. Só o suficiente para pagar um táxi. Eu conseguia ouvi-los rindo na sala enquanto enfiava minha vida dentro de uma única bolsa. Quando saí, nem um adeus. Meu pai simplesmente bateu a porta atrás de mim. Fiquei parado por um instante, olhando para o prédio onde vivi minha vida inteira. Então, sem outra escolha, me virei e fui embora. Caminhei pelas ruas mal iluminadas, com minha bolsa pendurada no ombro e segurando o celular como se fosse minha última esperança. Eu não tinha um plano, apenas um endereço na cabeça, a casa da minha avó. Hesitei antes de chamar um táxi, meus dedos pairando sobre a tela. E se ela também não me quisesse? E se me mandasse de volta? Mas eu não tinha outro lugar para ir. A viagem foi silenciosa. O motorista não fez perguntas, e eu também não disse nada. Apenas fiquei olhando pela janela, vendo as luzes da cidade passarem, enquanto meu estômago se revirava. Ainda tentava processar tudo o que tinha acabado de acontecer. 1 minuto atrás, eu fazia parte de uma família, imperfeita, sim, mas ainda assim minha. No seguinte, fui descartada como um móvel velho e sem valor. Quando o táxi parou em frente ao prédio da minha avó, hesitei de novo. Era um pequeno complexo antigo, nada luxuoso, mas uma luz quente brilhava atrás das janelas. Respirei fundo e bati a porta. Foram apenas alguns segundos até que ela se abrisse. Minha avó, Helena, apareceu ali, vestindo sua camisola.
os fios prateados do cabelo um pouco bagunçados. Seus olhos cheios de preocupação. O que você está fazendo aqui a essa hora? Tentei responder, mas minha garganta se fechou. Ela não precisou de explicações. Apenas me puxou para dentro. O que aconteceu? Perguntou com doçura, me conduzindo até a cozinha. Engoli em seco. Mamãe e papai me expulsaram. Seus olhos se arregalaram. Eles fizeram o quê? Então, contei tudo para ela. Sobre Lucas. Lucas vinha virando meus pais contra mim há anos. De alguma forma, ele finalmente conseguiu convencê-los a se livrar de mim. Sem nem hesitar. Eu segurei firme, até que não consegui mais. No momento em que terminei de contar tudo, o peso daquilo desabou sobre mim. Minha visão ficou embaçada e, antes que eu percebesse, eu já estava chorando. Não derramei uma lágrima quando me expulsaram. Nem quando meu pai bateu a porta na minha cara. Nem mesmo quando fiquei sozinha na calçada. Mas ali, naquela pequena cozinha da minha avó, cercada pelo cheiro de livros velhos e velas de baunilha, eu desmoronei. Ela me envolveu em um abraço apertado. Oh, minha querida! Mal tive tempo de recuperar o fôlego antes que outra voz interrompesse. O que está acontecendo? Me virei e vi a senhorita Ellen, melhor amiga e vizinha da minha avó, parada na porta. Ela era uma enfermeira aposentada, uma mulher de olhar afiado, mas de coração imenso. Me observou por um instante e franziu a testa. Os pais dela a expulsaram, explicou minha avó, com a voz tremendo de raiva. Senhorita Ellen murmurou algo baixinho. Inacreditável, simplesmente inacreditável. Ela puxou uma cadeira. Sente-se, querida, vou fazer um chá para você. Fiz o que mandaram, ainda me sentindo como se meu corpo estivesse no piloto automático. Minha avó se sentou ao meu lado e segurou minha mão. Você vai ficar aqui, disse ela com firmeza. Sem discussão, esta é sua casa agora. Pela primeira vez em horas, soltei o ar preso no peito. Eu não estava sozinha. Eu não era indesejada. Eu estava segura. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café fresco e algo mais, cheiro de canela, talvez algo doce. Por um breve momento, esqueci tudo o que tinha acontecido. O silêncio tranquilo da manhã, o calor do cobertor ao meu redor, tudo parecia em paz. Então a realidade me atingiu. Eu não estava em casa. E não voltaria. Empurrei o cobertor para longe e me sentei, esfregando os olhos. Meu celular vibrava na mesa de cabeceira, cheio de mensagens não lidas. Mãe, onde você está? Mãe, é melhor você não estar na casa da minha mãe. Mãe, você está tornando isso mais difícil do que precisa ser. Olhei para as mensagens. Meu peito apertou ainda mais. Mas por quem? Eu não sabia. Não respondi. Em vez disso, me levantei, me troquei e fui até a cozinha. Minha avó estava arrumando a mesa. Ao lado de um prato com torradas e ovos mexidos, uma cafeteira recém-passada soltava um aroma reconfortante. Ela levantou os olhos e me deu um sorriso gentil. Dormiu bem? Balancei a cabeça, embora não tivesse certeza se era verdade. Sim. Ela apontou para a cadeira. Coma. Sentei e comecei a comer. Do outro lado da mesa, ela tomou um gole de café, me observando. Você já ligou para a Júlia? Balancei a cabeça. Ainda não. Ela deslizou o telefone na minha direção. Então faça isso agora. Hesitei, mas o olhar dela deixava claro que não era uma sugestão. Suspirando, peguei o pequeno pedaço de papel que ela tinha me dado na noite anterior e desquei um número rabiscado nele. O telefone chamou 2 vezes antes que uma voz firme atendesse. Júlia falando. Engoli em seco. Oi, minha avó pediu para eu ligar. Ela disse que você poderia me ajudar. Uma breve pausa. Você deve ser a Elina. Certo, tudo bem. Garoto, me conta tudo. Me conta exatamente o que aconteceu. Então, contei tudo. Desde os anos em que Lucas distorcia a verdade até meus pais acreditando cegamente nele. Sobre como eles finalmente decidiram me expulsar. Sobre a forma cruel como riram disso, como se eu não significasse nada. Até mencionei as mensagens que minha mãe me enviou nesta manhã. Júlia ouviu tudo sem me interromper.
Quando terminei, ela soltou um suspiro curto. E eles ainda estão morando naquele apartamento? Sim. Não por muito tempo. Franzi a testa. O que você quer dizer? Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, perguntou. Helena, você sabe quem é o verdadeiro dono daquele apartamento? Hesitei. Meus pais. Uma risada curta. Não, querida, sua avó é a dona. Pisquei, confusa. Espera, o quê? Minha avó pousou a xícara de café sobre a mesa. Eu comprei aquele apartamento para eles quando se casaram, mas nunca coloquei no nome deles. Minha cabeça girou. Minha vida inteira, eu presumi que era deles, nunca nem questionei. Júlia continuou. Legalmente, eles são apenas inquilinos, e agora, estão prestes a ser inquilinos sem contrato. Me recostei na cadeira, tentando absorver aquilo. Eles vão ser expulsos? A expressão da minha avó era indecifrável. Eu dei aquela casa para que eles construíssem uma família, não para jogarem minha neta fora como lixo. Se eles não me queriam lá, então eles também não podiam mais ficar. Minhas mãos se fecharam em punhos. Pela primeira vez desde que tudo aconteceu, senti algo além de dor. Eu senti poder. A voz de Júlia era firme. Vou cuidar da papelada hoje mesmo. Eles vão receber uma ligação em breve. Engoli seco. O que exatamente vai acontecer? Ela tomou mais um gole de café e sorriu. Eles estão prestes a aprender uma lição bem cara. Ao meio-dia, me conta exatamente o que aconteceu. Então, contei tudo. Os anos em que Lucas distorceu a verdade, fazendo meus pais acreditarem cegamente nele. O momento em que finalmente decidiram me expulsar. O jeito cruel como riram disso, como se eu não fosse nada. Até mencionei as mensagens que minha mãe enviou hoje de manhã. Júlia ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, ela soltou um suspiro forte. Eles ainda estão morando naquele apartamento? Sim. Não por muito tempo. Franzi a testa. O que você quer dizer com isso? Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, olhou para minha avó e perguntou. Helena, você sabe quem é o verdadeiro dono daquele apartamento? Hesitei. Meus pais. Júlia soltou uma risada curta. Não, querida, sua avó é a dona. Pisquei, confusa. Espera, o quê? Minha avó pousou a xícara de café sobre a mesa. Eu comprei aquele apartamento para eles quando se casaram, mas nunca coloquei no nome deles. Minha cabeça girou. A vida toda, eu presumi que era deles. Nunca nem questionei. Júlia continuou. Legalmente, eles são apenas inquilinos. E agora, estão prestes a ser inquilinos sem contrato. Me recostei na cadeira, tentando processar tudo. Então, eles vão ser expulsos? A expressão da minha avó era firme. Eu dei aquela casa para que eles construíssem uma família, não para jogarem minha neta fora como se fosse lixo. Se eles não me queriam lá, então eles também não poderiam mais ficar. Minhas mãos se fecharam em punhos. Pela primeira vez desde que tudo aconteceu, senti algo além da dor. Eu senti poder. A voz de Júlia era decidida. Vou cuidar da papelada hoje mesmo. Eles vão receber uma ligação em breve. Engoli seco. O que exatamente vai acontecer? Ela tomou um gole de café e sorriu de lado. Eles estão prestes a aprender uma lição bem cara. Ao meio-dia. A primeira ligação chegou. O telefone da minha avó tocou, e ela atendeu no viva voz. Era minha mãe. O que está acontecendo? Ela estava desesperada. Minha avó nem hesitou. Vocês têm uma semana para arrumar as malas e sair. Silêncio. Então, a voz do meu pai surgiu, incrédula. Você não pode simplesmente nos expulsar. Minha avó riu. Vocês expulsaram minha neta da minha casa, e agora estão surpresos? No fundo, pude ouvir Lucas gritando alguma coisa, mas não consegui entender. Por favor, minha mãe insistiu, não queríamos que fosse tão sério, foi só um mal-entendido. O maxilar da minha avó ficou tenso. Mal-entendido? Vocês jogaram sua própria filha na rua e nem se importaram para onde ela iria. A voz do meu pai ficou desesperada. Não temos para onde ir. Minha avó não respondeu, apenas desligou. Naquela noite, eles apareceram.
Eu estava sentado na sala quando ouvi um carro parando do lado de fora. Espiei pela cortina e vi minha mãe, meu pai e Lucas. Meu estômago se revirou. Antes que eu pudesse reagir, minha avó já estava na porta. Assim que abriu, minha mãe começou a falar. Mãe, por favor, podemos conversar sobre isso dentro de casa? Ela nem se moveu. Diga o que precisa dizer bem aqui. Me aproximei dela. Os olhos de Lucas se encontraram com os meus, cheios de raiva, mas ele ficou calado. Minha mãe olhou para nós dois. Você não precisa fazer isso. Somos uma família. Minha avó ergueu uma sobrancelha. Família? Você quer dizer a mesma família que expulsou sua própria filha ontem à noite? Meu pai soltou um gemido frustrado. Olha, estávamos errados. Ok, não deveríamos ter feito isso. Mas isso não é justo. Você não pode simplesmente nos despejar. A expressão da minha avó era fria. Na verdade, eu posso, e já fiz. Lucas finalmente perdeu a paciência. Sua voz cortou o ar da noite. Isso é tudo culpa dela. Ele apontou para mim. Ela correu para você como uma fofoqueira porque não aguentou ser mandada embora. Soltei uma risada sem humor. Eu não fui quem implorou para alguém ser expulso. Lucas, isso foi tudo você. O rosto dele ficou vermelho. Minha mãe tentou uma última vez, estendendo a mão. Mãe, por favor, vamos consertar isso. Só nos deixe ficar. Minha avó balançou a cabeça. Não, vocês quiseram que Helena fosse embora, não foi? Pois bem, agora vocês são os que vão sair. Ela cruzou os braços. Vocês têm uma semana para sair, ou eu chamo a polícia. Meu pai cerrou os punhos. Seu rosto escureceu e, por um momento, achei que ele poderia tentar algo, mas então ele soltou um longo suspiro. Ótimo. Eles se viraram e voltaram para o carro. Mas, pouco antes de entrar, Lucas olhou para mim. Seu olhar era afiado, cheio de ódio. Você vai pagar por isso. Não respondi, apenas os observei indo embora. Minha avó fechou a porta e trancou. Lá dentro, ela soltou um suspiro longo. Bem, isso foi divertido. Olhei para ela. Você acha que eles vão realmente embora? Ela sorriu. Oh, eles vão. E se tentarem alguma coisa estúpida, eu vou garantir que se arrependam. Pela primeira vez em anos, eu acreditei nela. Mesmo assim, mal dormi naquela noite. Cada pequeno som me fazia pular. Eu ficava olhando para a janela, esperando, de certa forma, que meus pais e Lucas. Eu esperava que eles voltassem, que batessem na porta exigindo outra chance, mas eles não voltaram. Na manhã seguinte, acordei com o som da minha avó ao telefone. Sua voz era calma, firme, completamente tranquila. Quando entrei na cozinha, ela deslizou o telefone na minha direção. É hora de acabar com isso de vez. Hesitei, mas peguei o aparelho. O número já estava discado. Depois de alguns toques, a voz do meu pai atendeu, tensa e irritada. Alô? Minha avó se recostou na cadeira. Escute bem, você vai fazer as malas e sair do apartamento até o fim da semana, como eu disse, e nunca mais vai incomodar Helena. Um silêncio pesado se seguiu. Então, meu pai soltou uma risada sarcástica. Oh, e se eu não quiser? Minha avó sorriu, um daqueles sorrisos lentos e calculados que faziam meu estômago revirar. Ou eu reescrevo meu testamento. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. A voz da minha mãe surgiu, apertada, cheia de pânico. Você não faria isso comigo. Eu encarei minha avó, atordoada. Eu não tinha ideia do que ela estava falando, mas, pelo jeito que meus pais reagiram, era algo grande. Meu pai pigarreou. Mãe, vamos ser razoáveis. Ela nem piscou. Razoável? Como vocês foram razoáveis ao jogar minha neta na rua com nada além de uma bolsa? Como riram disso depois? Não, filho, agora você não pode bancar a vítima. Minha mãe tentou de novo. Ok, vamos sair do apartamento, mas você não precisa ser tão extrema. Preciso, sim, minha avó a interrompeu. Porque eu conheço vocês. Sei que vão continuar tramando, distorcendo as coisas, tentando manipular Helena, mas isso acaba agora. Você queimou essa ponte, não tem mais volta. Meus pais não responderam. Então, Lucas falou. Então, o que? Você vai dar tudo para ela?
O sorriso da minha avó se alargou. Exatamente. O apartamento, minhas economias, tudo, agora é da Helena. Quase deixei meu garfo cair. Espera, o quê? Ela apenas acenou com a cabeça. Você ouviu direito. Você pertence a este lugar. Eles? Não. A voz do meu pai saiu furiosa. Você está mesmo dando tudo pra ela em vez de pra gente? Minha avó suspirou, como se estivesse cansada daquela conversa. Sim. Lucas perdeu a paciência. Isso não é justo. Ela soltou uma risada curta. A vida também não é. Supere isso. Minha mãe parecia estar chorando. Lucas continuava reclamando ao fundo. Meu pai murmurou algo, mas minha avó já tinha encerrado o assunto. Vocês têm até o fim da semana, disse ela. Se não saírem até lá, eu chamo a polícia. E então, desligou. Achei que aquilo seria o fim. Eu estava errado. Naquela noite, eles invadiram a casa. Eu estava deitado na cama, mexendo no celular, quando ouvi um barulho lá embaixo. No começo, pensei que minha avó talvez tivesse deixado uma janela aberta, mas então ouvi vozes, sussurros baixos e apressados. Meu estômago se revirou, me sentei, tentando escutar melhor. Então, o som inconfundível de uma chave girando na fechadura da porta dos fundos fez meu coração disparar. Pulei da cama e corri direto para o quarto da minha avó, sacudindo seu ombro. Tem alguém na casa. Seus olhos se abriram num instante. Em segundos, ela já estava de pé, pegou algo da mesa de cabeceira, não viu o que e fez um gesto para eu ficar atrás dela. Nos movemos silenciosamente pelo corredor em direção à cozinha. E lá estavam eles. Meus pais e Lucas, parados no escuro. A porta se fechou atrás deles. Lucas me viu primeiro e zombou. Oh, olha só, o pequeno informante está acordado. Minha avó acendeu a luz. O que vocês acham que estão fazendo? Perguntou, a voz calma, mas gelada. Meu pai nem piscou. Viemos conversar. Ah, pela porta dos fundos, ela ergueu uma sobrancelha. Minha mãe cruzou os braços. Você não estava atendendo nossas ligações. Não tínhamos escolha. Minha avó riu, debochada. Invadir a casa era a única opção? Meu pai a ignorou e se virou para mim. Helena, chega. Arrume suas coisas. Você está voltando para casa. Eu encarei ele. Você me expulsou, lembra? Minha mãe deu um passo à frente. Cometemos um erro, ok? Estávamos chateados e agimos no calor do momento, mas pensamos melhor e decidimos que você pode voltar. Eu quase ri. Ah é? E qual é a pegadinha? Lucas sorriu. Você só precisa pedir desculpas. Meu sangue gelou. Desculpa. Minha mãe fez um gesto para Lucas. Por ter causado todo esse drama. Eu fiquei sem palavras, mas minha avó, não. Ela avançou um passo. Meu pai a encarou. Você não pode mantê-la aqui. Ela inclinou a cabeça, completamente tranquila. Minha casa, minhas regras. Foi então que eu vi o que ela tinha pegado da mesa de cabeceira. Uma arma. Ela não estava apontando para eles, mas nem precisava. Só segurar já era o suficiente. O sorriso de Lucas sumiu. Minha mãe deu um passo para trás. Meu pai cerrou os punhos. A voz da minha avó continuava calma. Eu dei a vocês todas as chances de sair disso com dignidade, mas se não forem embora agora, vão descobrir o que acontece. Ninguém se mexeu. Finalmente, meu pai soltou um suspiro pesado. Ótimo. Eles se viraram e saíram pela porta dos fundos. Mas, antes de sair, Lucas olhou para mim por cima do ombro e sibilou. Isso não acabou. Então, eles foram embora. Minha avó trancou a porta atrás deles, conferindo 2 vezes antes de se virar para mim. Se eles tentarem algo assim de novo, eu chamo a polícia. Eu acreditei nela. Pela primeira vez, eu não estava mais com medo. Na manhã seguinte, depois da invasão dos meus pais, minha avó cumpriu a promessa. Ela ligou para Júlia e resolveu tudo antes mesmo de eu terminar meu café da manhã. Eles passaram dos limites, murmurou, servindo-se de café. Agora é hora de garantir que nunca mais façam isso. Eu me sentei à mesa, ainda tentando processar tudo. Parecia que eu estava preso em uma tempestade há dias, sempre esperando o próximo golpe. Mas,
Pela primeira vez, parecia que os ventos estavam se acalmando. Ao meio-dia, meus pais receberam a ligação final. Colocamos no viva voz e eu fiquei ali, ouvindo meu pai atender com um cauteloso: Alô? Júlia não perdeu tempo. Senhor Dorson, este é o seu aviso final. Você e sua família têm 3 dias para sair do apartamento. Se não fizerem isso, entraremos com uma ação legal, e eu garanto que você não quer isso. A voz do meu pai ficou tensa. Vocês não podem fazer isso. Júlia riu. Oh, mas nós podemos, e já estamos fazendo. Minha mãe falou logo depois, a voz trêmula de desespero. Por favor, não temos para onde ir. A resposta de Júlia foi gelada. Então talvez vocês devessem ter pensado nisso antes de jogar a Helena na rua. Lucas estava no fundo, murmurando algo baixinho. Minha avó se inclinou para a frente, sua voz cortando o silêncio. Vocês fizeram essa bagunça, agora lidem com as consequências. O jogo acabou. Eu me recostei na cadeira, soltando um longo suspiro. Então, é isso? Ela sorriu. É isso. Nos 3 dias seguintes, meus pais tentaram de tudo. Primeiro, mandaram mensagens cheias de falsa preocupação e culpa. Mãe, só queremos conversar. Querida, vamos resolver isso. Pai, você vai se arrepender de fazer isso com sua própria família. Lucas, espero que você goste da casa. Perdedora. Eu ignorei todas elas. Depois, tentaram me intimidar. Na segunda noite, me peguei parada perto da janela, observando a rua, esperando que aparecessem de novo. Mas não apareceram. No terceiro dia, se foram. Júlia confirmou que haviam se mudado para um pequeno apartamento alugado do outro lado da cidade. Nada de casa grande, nada de vida confortável, apenas um espaço apertado que, pela primeira vez em anos, eles teriam que pagar sozinhos. Quanto a mim, pela primeira vez na vida, me senti livre. Sem precisar pisar em ovos. Sem tentar provar nada para pessoas que nunca se importaram. Minha avó me ajudou a me estabelecer, deixando claro que agora esta era minha casa. Então, uma noite, ela me entregou um molho de chaves. Você pertence aqui, Helena. Ela pressionou as chaves na minha mão. Este lugar é seu agora. Olhei para elas, sentindo um nó na garganta. Tem certeza? Ela sorriu, os olhos cheios de carinho. Nunca tive tanta certeza de nada. Assim, a tempestade finalmente passou. Nada de buscar aprovação. Nada de tentar ser aceita. Tentar conquistar o amor de quem nunca o deu de verdade. Agora, eu não precisava mais disso. Eu tinha um lar. Eu tinha uma família de verdade. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava feliz. História 2. Não sei exatamente quando começou essa regra não dita de que minha irmã gêmea, Olivia, era a criança de ouro e eu só estava ali. Talvez tenha sido no dia em que nascemos. Olivia chegou ao mundo 12 minutos antes de mim, mas, para os nossos pais, esses 12 minutos poderiam muito bem ser 12 anos. Ela era o bebê milagroso. A primogênita perfeita. Eu, apenas o complemento inesperado. Desde que me lembro, tudo sempre girou em torno dela. Olivia era o centro das atenções. Aquela que nunca errava. A filha que meus pais adoravam, enquanto eu ficava em segundo plano. Uma mera reflexão tardia. Minha primeira lembrança desse favoritismo desigual foi no jardim de infância. Nós duas participamos da peça da escola. Olivia tinha 2 falas como uma flor. Eu era Chapeuzinho Vermelho, o papel principal. Passei semanas ensaiando, praticando minhas falas no espelho. Na noite da apresentação, fiz tudo direitinho. Mas Olivia, ela esqueceu as falas e começou a chorar no palco. Meus pais correram para consolá-la, sem nem perceber que eu ainda estava lá, terminando a apresentação. Naquela noite, no jantar, tudo o que eles conseguiram falar foi sobre o quão corajosa Olivia tinha sido por tentar. Meu papel? Meu momento? Ignorado completamente. E não parou por aí. Na escola primária, Olivia chegava em casa. Olivia chegava em casa com um C numa prova, e meus pais diziam: "Oh, querida, você deu o seu melhor." Eu trazia um A.
E o máximo que recebi era um indiferente. Ah, legal. Lembro-me perfeitamente de quando trabalhei em um projeto para a Feira de Ciências na quarta série. Foram semanas de pesquisa, construindo um modelo, entrevistando até um ambientalista local. Ganhei o primeiro lugar. Cheia de orgulho, mostrei a fita azul para meus pais. Meu pai mal olhou antes de dizer: "Muito bom, querida, mas Olivia teve um treino difícil de vôlei hoje na escola." Foi nesse dia que percebi, não importava o que eu fizesse, nunca seria o suficiente. Mas isso não me impediu de tentar. Entrei para todos os clubes, todas as competições, todas as equipes acadêmicas. Passava noites estudando, me esforçando ao máximo, esperando que, talvez, só talvez, eles finalmente me enxergassem. Olivia, por outro lado, passava pela escola sem esforço. Nunca estudava muito. Nunca se preocupava com notas. Ainda assim, recebia mais elogios do que eu jamais receberia. A oitava série foi um divisor de águas. Fui escolhida para representar nossa escola na competição estadual de matemática. Era um grande evento. Passei meses me preparando, estudando até meus olhos arderem. No mesmo dia da minha competição, Olivia teve um jogo casual de futebol no fim de semana. Nada importante, apenas um jogo normal. Quando voltei para casa com um troféu de segundo lugar, esperava, pelo menos dessa vez, um reconhecimento. Mas meus pais nem perguntaram como foi. Estavam muito ocupados consolando Olivia porque o time dela, quando o ensino médio começou, o padrão já estava definido. Eu era a filha superdotada, com notas perfeitas, capitã do time de debate, membro do conselho estudantil e futura oradora da turma. Olivia. Ela era a divertida, a despreocupada, a alma da festa. Diziam que eu era séria demais, competitiva demais, enquanto ela era sociável, espontânea, cheia de vida. O último ano deveria ser meu momento. Trabalhei sem parar e consegui uma bolsa integral em uma das melhores universidades do país. Saiu até um artigo sobre mim no jornal local. Enquanto isso, Olivia mal conseguiu se matricular numa faculdade comunitária. Ainda assim, na nossa festa de formatura que era para celebrar nós duas, nossos pais passaram a noite toda lamentando que Olivia não tinha entrado na faculdade dos sonhos. Nenhuma palavra sobre minha bolsa de estudos. Nada sobre minhas conquistas. Nenhuma menção ao meu futuro. O verdadeiro ponto de ruptura veio na faculdade. Eu tinha lutado para entrar em uma universidade de prestígio, equilibrando os estudos e um emprego de meio período para me sustentar. Todas as férias, eu voltava para casa com uma esperança boba de que algo tivesse mudado. Talvez agora, como adulta, eles finalmente me enxergassem. Mas toda visita era igual. As conversas giravam em torno de Olivia. Seu novo emprego. Seu novo apartamento. Seu último drama de namoro. Então, no meu primeiro ano de faculdade, eu descobri a verdade. Era ação de graças. Depois de algumas bebidas, meu tio, que sempre foi meio sem filtro, deixou escapar sem nem perceber. Disse, como se não fosse nada, que meus pais nunca planejaram ter gêmeos. Que, na verdade, ficaram arrasados quando descobriram. Quando descobriram que eu estava vindo junto com Olivia, minha mãe entrou em pânico com a ideia de criar 2 filhos em vez de um. Meu pai apenas deu de ombros e disse: "A gente dá um jeito." E o jeito deles foi simples: escolher um favorito e investir tudo nela. Olivia era a filha que eles queriam. A única que recebeu amor, atenção, apoio. E eu era só um detalhe extra. De repente, tudo fazia sentido. Os anos sendo esquecida. Os olhares de desdém. A forma como eles nunca tentaram esconder a preferência por Olivia. Eu nunca fui, de fato, filha deles. Sempre fui só uma carona. Naquela noite, deitada na minha cama de infância, olhando para o teto, algo dentro de mim quebrou. Foi como se um interruptor tivesse sido acionado. Eu passei minha vida inteira tentando ganhar o amor deles, tentando provar que era tão digna quanto Olivia. Mas a verdade é que eu nunca tive uma chance. Não importava o que eu fizesse. Eles já tinham decidido. Então,
Eu parei de tentar. Parei de voltar para casa a cada feriado. Parei de compartilhar minhas conquistas. Foquei completamente em construir meu próprio futuro. Não por eles. Não para ter sua aprovação. Mas por mim. E eu prosperei. Quando me formei, recebi várias ofertas de emprego de grandes empresas de tecnologia. Aceitei uma vaga em uma startup promissora. Trabalhei duro e, em 3 anos, fui promovida a desenvolvedora sênior. Enquanto Olivia estava planejando seu casamento com um homem rico que conheceu em um bar, eu estava garantindo opções de ações que valiam mais do que o noivo dela ganhava em um ano. Mas a gota d'água veio no fundo do casamento. Nossa avó, a única pessoa que sempre nos tratou de forma justa. Nossa avó deixou para trás uma herança generosa para nós duas. Ela foi bem clara: o dinheiro deveria ser dividido igualmente entre mim e Olivia, para que cada uma pudesse ter um belo casamento no futuro. Mas, é claro, meus pais tinham outros planos. Olivia queria um casamento luxuoso. Queria um fotógrafo de celebridades, um estilista famoso para fazer seu vestido, um local de tirar o fôlego. Ao invés de dizerem para ela cortar os excessos, meus pais simplesmente usaram a minha parte da herança. E nem sequer tiveram a decência de me contar. Eu só descobri meses depois, quando, mais uma vez, meu tio deixou escapar durante uma reunião de família. Quando os confrontei, minha mãe apenas fez um gesto com a mão, despreocupada. Ah, querida, íamos te contar eventualmente. Vamos te pagar de volta quando der. E meu pai? Ele teve a audácia de dizer: bem, Olivia precisava mais. Você está tão focada no trabalho que provavelmente nem vai querer um casamento grande mesmo. Algo dentro de mim esfriou naquela hora. Naquela noite, sentei no meu apartamento e encarei a tela do meu laptop. Minha mente girava, lembrando de cada vez que eles me deixaram de lado por Olivia. Cada conquista que eles ignoraram. Cada momento em que me fizeram sentir como se eu não pertencesse. E então, fiz algo que deveria ter feito há anos. Escrevi um e-mail. Eu sei sobre o fundo do casamento. Sei que vocês roubaram minha herança. Mas não se trata apenas do dinheiro. Se trata de uma vida inteira sendo tratada como se eu nunca tivesse importado. Cansei de tentar ser a filha que vocês nunca quiseram. Não entrem em contato comigo, a menos que seja para devolver o que pegaram. Depois disso, bloqueei seus números. Apaguei-os da minha vida. Pela primeira vez, me senti livre. Livre de verdade. Sem mais correr atrás de... Não precisava mais da aprovação deles. Não esperava mais que um dia finalmente me enxergassem. Não era mais o plano B quando Olivia não aparecia. O silêncio foi revigorante. No começo, parte de mim achava que eles iriam reagir. Talvez encher meu telefone de mensagens, aparecer no meu apartamento ou, pelo menos, mandar um pedido de desculpas meia-boca, tentando consertar as coisas. Mas nada aconteceu. Apenas silêncio total. E isso foi a confirmação de tudo. Eles nunca se importaram em me perder. Só se importavam com o que eu poderia oferecer a eles. Segui em frente. Foquei no meu trabalho. E valeu a pena, literalmente. Minha empresa abriu capital. Minhas opções de ações dispararam em valor. Comprei um apartamento incrível em um arranha-céu, com janelas do chão ao teto e vista para a cidade inteira. Comecei a fazer terapia. Trabalhei para superar anos me sentindo indesejada. A necessidade constante de provar meu valor. O peso de tentar ser boa o suficiente para pessoas que nunca me enxergaram de verdade. Enquanto isso, Olivia tinha tudo o que sempre quis. Um casamento luxuoso. Um marido rico. Uma vida em que nunca precisou se preocupar com responsabilidades. Ou pelo menos era o que eu pensava. De vez em quando, ela tentava entrar em contato. Coisas pequenas, como me marcar em fotos antigas de família ou mandar mensagens vagas sobre como a família deveria ficar unida. Eu ignorava. Porque onde estava essa noção de família quando ela deixou nossos pais pegarem minha herança para pagar o casamento dela? Onde estava quando ela assistiu calada enquanto eles desprezavam minhas conquistas por anos? Alguns parentes tentaram me fazer sentir culpa. O clássico discurso de que sangue é mais espesso que água.
Mas essas eram as mesmas pessoas que testemunharam o favoritismo dos meus pais e nunca disseram uma palavra. Agora, de repente, tinham opinião? Não. Cerca de 2 anos depois de eu ter cortado contato, recebi a ligação que mudou tudo. Era meu tio. O mesmo que, sem querer, já tinha me revelado a verdade 2 vezes antes. Ele ligou no meio de uma reunião de trabalho. Quase ignorei, mas algo dentro de mim disse para atender. Sua voz estava diferente. Trêmula. Séria. Seus pais sofreram um acidente de carro. Foi feio. Meu estômago revirou. Fiquei em silêncio enquanto ele continuava. Um caminhão avançou o sinal vermelho e bateu no carro deles. Meu pai estava em estado crítico. Minha mãe tinha várias fraturas. Estavam no hospital havia dias. Dias. E ninguém me avisou. Não sabia ao certo o que sentia. Choque, talvez. Mas não devastação. Era mais, um vazio. Mas então o tio Greg disse algo que fez tudo fazer sentido. O seguro deles expirou há alguns meses. Eles estão se afogando em contas médicas. É claro. Eles não entraram em contato porque sentiram minha falta. Não porque queriam consertar as coisas. Eles precisavam de dinheiro. Fiz a pergunta óbvia. E a Olivia? O tio suspirou. Ela visitou uma vez, logo depois do acidente. Mas disse que não podia ajudar. Não queria pedir dinheiro ao marido, ainda mais logo depois da lua de mel. Ri. Uma risada amarga. É claro que Olivia não ia ajudar. É claro que ela tinha uma desculpa. E agora que ela estava fora de cena, quem sobrava? Eu. Como sempre. Depois que desliguei, fiquei sentada no meu escritório, olhando pela janela para o horizonte da cidade. Eu tinha o dinheiro. Esse não era o problema. A questão era: eu devia alguma coisa a eles? Mas seria essa a coisa certa a fazer? Então, me lembrei das conquistas ignoradas, da herança roubada, dos anos sendo invisível. Naquele momento, minha decisão ficou clara. Eu não devia nada a eles. Uma semana depois da ligação do tio Greg, meu telefone tocou de novo. Dessa vez, era Olivia. Eu sei que você está indo bem no trabalho. Mamãe e papai precisam de ajuda. Ela fez uma pausa antes de continuar. Essa é a sua chance de fazer a coisa certa. Eu ri. Minha chance de fazer a coisa certa? Onde estava a bússola moral de Olivia quando ela pegou minha herança sem pensar 2 vezes? Onde estava sua preocupação com nossos pais quando ela foi visitá-los uma única vez e depois desapareceu? Eu não respondi. Então, meus pais começaram a ligar. Olhei para a tela, indecisa se deveria atender. Depois de um momento, respirei fundo e atendi. A voz da minha mãe estava fraca, tensa. Mas a manipulação ainda estava lá. Querida, estamos em uma situação muito difícil. Ela fez uma pausa dramática antes de continuar. Os médicos disseram que seu pai pode precisar de outra cirurgia. As contas estão sufocantes. Nós simplesmente não sabemos o que fazer. Fiquei em silêncio. Eu já sabia onde isso ia dar. Então, ela disse: sabemos que cometemos erros, mas família ajuda família. Isso foi a gota d'água. Respirei fundo. Família ajuda família? Repeti, minha voz fria. Onde isso estava quando vocês usaram minha herança para pagar o casamento da Olivia? Onde isso estava quando ignoraram minhas conquistas? Onde isso estava quando me trataram como uma figurante na minha própria vida? Silêncio. Então, meu pai, com a voz mais fraca do que eu jamais tinha ouvido, disse: nós somos seus pais. Não interrompi. Vocês escolheram Olivia como filha. Sempre deixaram claro que eu nunca fui desejada. Agora, de repente, precisam de algo e eu existo novamente? Não. Vocês fizeram sua escolha anos atrás. Minha mãe começou a chorar. Como você pode ser tão cruel? Estamos no hospital. Seu pai pode não sobreviver e você nunca fez nenhum esforço para estar na minha vida. A menos que precisasse de algo, interrompi. Então, não, eu não serei sua rede de segurança. Você tem outra filha. Peça ajuda a ela. Desliguei e bloqueei os números deles novamente.
Naquela noite, Olivia mandou uma última mensagem. Você é sem coração. Eles podem perder tudo e você nem se importa. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo momento antes de responder. Eles também são seus pais. Tente você mesma. E então, bloqueei o número dela. Pela primeira vez na minha vida, eu me coloquei em primeiro lugar. E me senti bem. Achei que aquilo seria o fim. Que depois de fechar a porta para eles, finalmente entenderiam a mensagem e me deixariam em paz. Mas subestimei o quão desesperados estavam. 3 noites depois, eu estava relaxando após um longo dia, uma taça de vinho na mão, folheando listas de imóveis no meu laptop. Minha empresa tinha acabado de abrir um novo escritório em outro estado, e eu estava seriamente pensando em me mudar. Um recomeço. Longe dos fantasmas do meu passado. Então, a campainha tocou. A princípio, achei que fosse uma entrega, mas, quando olhei pelo olho mágico, meu estômago revirou. Olivia. Ela estava vestida para impressionar, saltos caros, uma bolsa de grife, cabelo e maquiagem impecáveis, como se tivesse acabado de sair de uma reunião da alta sociedade. Mas algo estava errado. A maneira como ela se movia, a tensão em sua mandíbula. Pensei em ignorá-la, deixá-la ali, até que desistisse e fosse embora. Mas não. Eu não era mais aquela garotinha assustada. Se ela queria falar, então iria ouvir tudo o que eu tinha a dizer. Então, abri a porta. Ora, se não é minha querida irmã, disse, encostando-me no batente da porta. A que devo essa visita tão rara? Ela nem esperou um convite, apenas entrou, como se fosse dona do lugar. Típico. Olhou ao redor, observando cada detalhe do meu apartamento, os móveis modernos, as obras de arte nas paredes, a vista panorâmica da cidade. E então, vi nos olhos dela a realização, a comparação. Ela percebeu que eu a havia superado. Bonito o seu lugar, disse, a voz tensa. Sorri. Obrigada. Agora, por que você está aqui? Ela se virou para mim, ajustando o lenço em volta do pescoço, um velho hábito nervoso. Mamãe e papai estão piorando. O hospital não vai continuar o tratamento se os pagamentos não forem feitos. Eles estão falando em vender a casa. Ela suspirou, batendo as unhas contra a bolsa. Você tem o dinheiro, você pode consertar isso. Pisquei para ela, e então ri. Você tá falando sério? Ela se irritou. Isso não é engraçado. Ah, eu sei, falei, andando até minha mesa. Peguei o laptop e virei a tela para ela. Vamos falar sobre dinheiro. O rosto dela empalideceu ao ver os números. Meus investimentos. Meu salário. Minhas opções de ações. Ela não estava apenas me pedindo ajuda. Ela estava pedindo ajuda para a pessoa errada. Toquei na tela.